Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Cabral, eu sou filmmaker, músico, professor e entusiasta do bodybuilder nas horas vagas e agora chega mais. Hoje eu vim falar com vocês sobre mais um item um pouquinho teórico, né, para quem aí gosta de cinema, gosta de vídeos, para quem escreve roteiros, né. Hoje nós vamos falar sobre alguns elementos de tempero, foi foda. Acabei estourando a piada que eu ia falar. Eu vim trazer alguns elementos de roteiro para você, que podem ajudar você a deixar a sua narrativa, a sua obra ali um pouquinho mais, né, interessante, né, alguns tomperros para o seu material, beleza? Isso serve, né, para vários aspectos de roteiro, seja você fazendo um roteiro de áudio, fazendo um roteiro de ficção, um roteiro de documentário, um roteiro até mesmo de um vídeo para o YouTube. Alguns desses elementos sempre podem agregar você em algum ponto. Talvez o vídeo fique um pouco longo, então talvez eu possa dividi-lo em algumas partes, tá? Mas vamos conhecer alguns. Vou tentar passar para vocês eles de uma forma um pouquinho mais ágil. O primeiro elemento que eu quero trazer para vocês, acho que é um dos elementos mais famosos aí no cinema, né, quando a gente fala de roteiro, que é o MacGuffin. E aí tem sempre a pergunta muito famosa que é: o que é MacGuffin? Ele é um elemento que já existe há muito tempo, né, mas ele se popularizou bastante com o Hitchcock, né, e tem até uma frase engraçada do Hitchcock que ele deu numa entrevista quando ele foi falar sobre isso, que é a seguinte: dois homens escoceses num trem começam a conversar, e um dos homens diz: o que há nesse pacote acima da bagagem? É um MacGuffin. Horas, mas o que é um MacGuffin? É um aparelho que intercepta os leões nos altas terras da Escócia. Mas não há leões na Escócia. Então não é a MacGuffin. E o que é essa pequena história que o Hitchcock comenta, né, quer dizer sobre o MacGuffin, né? Porque afinal, o que ele é, né? O MacGuffin nada mais é que um elemento que vai conduzir a trama. E ele necessariamente não precisa estar lá, né? Existem diversas obras que a gente pode analisar isso, como por exemplo Um Anel em O Senhor dos Anéis, né? O próprio George Lucas já falou que o R2-D2 seria um MacGuffin dentro da franquia do Star Wars. O colar, né, azul, né, eu esqueci o nome, usado pela Rose no Titanic. São todos esses elementos, esses itens que eu citei, são o MacGuffin, né? Um dos mais clássicos até que entra na literatura é o próprio Santo Graal, no conto dos Cavaleiros da Távola Redonda. É sempre um elemento que ele conduz a trama, ele é um motivador, né? Não precisa ser um objeto, tá? Ele pode ser uma pessoa, pode ser qualquer outra coisa. Mas ele é algo dentro do seu roteiro que ele conduz a trama e necessariamente ele não apareça, né? Ele não precisa estar ali presente toda a cena, ele não precisa ser o protagonista, ele não precisa... Ele é uma motivação para que aquele personagem, aquele grupo de personagens sigam a trama. Ele faz a trama andar, né? Se você tirar um anel do Senhor dos Anéis, você não tem o Senhor dos Anéis. Se você tirar o R2-D2 do A Nova Esperança, você tem mais ou menos a história se quebra um pouco. Se você tira o colar, você não tem o ponto inicial do Titanic, dos caras irem falar com ela e tudo mais. Então, sempre você tem esse ponto. O MacGuffin, ele é algo que faz a trama andar pra frente, né? Você movimenta a trama. E é algo que necessariamente não é nem importante, e não é algo que necessariamente apareça de foco principal dentro daquela cena, tá? O nosso segundo item que eu quero comentar com vocês também é muito popular, que é o plot twist, né? O plot twist, a virada de roteiro, né? Muito famoso por ser usado pelo diretor M. Night Shyamalan em suas obras e que nem sempre é bom. O plot twist, ele é aquela coisa que pode ser um grande vilão da sua narrativa ou pode ser uma grande ajuda, né? O plot twist, ele sempre é algo que eu alevo que ele tem que ser construído nos mínimos detalhes e de uma boa forma. Então atenção que agora vai ter spoiler, tá? Se você não assistiu o Clube da Luta ou o Sexto Sentido, pula. Bati aqui. Durante o filme O Clube da Luta, se você chega no final, né, ali você vê que tem um plot twist, né, que você descobre que o Tyler, na verdade, sempre foi o Edward Norton, né, que é o personagem sem nome. Porém, se você reassiste o filme, você nota que tem diversos indícios lá. Várias cenas que vão entrar em outro elemento de roteiro que eu vou comentar daqui a pouco. Você não vai chamar o seu espectador de burro e nem você vai estar fazendo uma virada do nada, né? Não vai ser algo sem mais nem menos, né? É algo surpreendente, algo de explodir a cabeça, né? Mind blow. Só que quando você reassiste, você fala:
estava sempre ali. O mesmo a gente pode se dizer da obra O Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan. Né? Quando você descobre que o Bruce Willis, na verdade, estava morto o tempo todo, e você reassiste, você vê que tem diversas pistas durante a narrativa. Existem pontos ali, não foi algo do nada. O que é um problema, geralmente, em outras obras, né, que você quer chocar, você quer fazer uma... Nossa, eu vou ser algo genial, vou fazer um mind blow aqui. E você planta ali, faz um plot twist que na verdade não tem esse indício, né? Você coloca um plot twist, às vezes o pessoal tenta colocar alguns flashbacks ali no meio pra falar, caraca, né? Sempre teve ali, só que se você rever a trama, não faz nem sentido às vezes algum daqueles flashbacks, né? Então, um plot twist, geralmente, ele tem indícios, tem pistas que você pode encontrar por ali, não é algo simplesmente jogado. Isso é um bom plot twist, né? Um plot twist ruim é quando você simplesmente, sem motivo algum, vira aquilo, né, pra virar, né? Tem alguns personagens até que a gente fala que é o que vira chavinha, né? Vou roubar esse termo lá do Trecheira Violenta. Você vira chavinha do personagem, às vezes o personagem tá com uma atuação até um certo ponto, aí ele se revela algo que é um plot twist, de repente ele muda totalmente a atuação, e às vezes não tem sentido, só porque você revelou aquela informação. Então, um plot twist é algo que ele tem que ser muito bem trabalhado, mas é a virada de roteiro, né? A quebra da expectativa para revelar algo às vezes mais grandioso. O terceiro elemento que eu venho trazer para vocês é o cliffhanger, né? O cliffhanger, né, é o gancho de roteiro, ou seja, é aquela famosa cena final que acaba inesperada e você fala, meu Deus, eu preciso ver o resto. Cliffhanger, ele é algo que você pode achar em diversas obras. Em O De Volta para o Futuro, né, meu filme favorito, você tem um cliffhanger no final do primeiro filme, né, até dá uma sensação de desfecho, né, mas você quer saber o que eles foram fazer no futuro, né, então você fica com esse cliffhanger. O mesmo pro segundo e pro terceiro filme, que aparece até mesmo uma tela de continua. Outro local que é muito utilizado, o cliffhanger, são as cenas pós-créditos dos filmes da Marvel, onde geralmente as cenas pós-créditos são cliffhanger puro, né? Pra você olhar e falar, meu Deus, eu preciso ver o próximo filme, eu preciso ver o outro filme do universo Marvel pra saber o que tá acontecendo. Ou seja, o cliffhanger é algo que vai engatar o seu espectador a querer saber o que tá na próxima obra. Outro elemento que eu trago aqui pra vocês é a arma de Chekhov. Quando você vai estudar cinema, você aprende que você tem que falar russo, porque tem muito termo russo. A arma de Chekhov, ela é um objeto, né, geralmente uma arma, em que ela vai dar um destaque, né, por isso que ela tem esse nome, né, Chekhov Gun. O Chekhov, ele era um escritor, né, russo e, né, dramaturgo, e ele deu esse termo, né, que geralmente você dá ênfase naquilo quando você vai usar. Se você dá ênfase naquele objeto e você não utiliza ele depois, você inutilizou aquela Chekhov Gun, você teve um furo no seu roteiro, você teve um tempo perdido na sua narrativa. Vamos entender o que seria isso. Vamos lembrar das cenas de 007, né? Quando ele começava, ele ia lá e o cara mostrava para ele seus itens, seus equipamentos. Geralmente esse tempo de ênfase ali, em algum item específico, uma caneta laser, um relógio, alguma coisa, sempre ia ser voltado à tona no final do filme. Quando às vezes ele estaria em perigo ou alguma coisa, ele usaria aquele item para se livrar daquilo e se salvar. Ele ia se lembrar desse item que a gente deu uma ênfase lá atrás para resolver uma solução. Muitas vezes isso também pode ser usado não só em termos de objetos, né? Você também pode ser uma ideia, um golpe, um movimento. Às vezes o personagem estava treinando alguma coisa ou estudando alguma coisa. Na hora ele tem até um impasse, tipo, putz, realmente é isso, ele aprende. E a gente esquece daquilo por um tempo, até chegar no final do filme e ele lembrar daquilo e usar isso para derrotar o vilão, ou se superar, ou algo do tipo. Vou dar um outro exemplo de Chekhov Gun, que não é literalmente um objeto, né, uma arma. O filme Encruzilhada, né, com o Ralph Macchio e com o Steve Vai. No começo do filme, a gente vê o Ralph Macchio tocando no violão, uma das peças de Paganini. E a gente tem uma ênfase, né, nele tocando nisso, tem até um diálogo dele com o professor dele. E Paganini some dali durante o resto do filme. E no final, quando ele está no seu grande embate contra o Steve Vai, né, ele está ali achando que vai perder, ele retoma aquela música.
E toca Paganini e vence o Steve Vai no seu duelo de guitarra. Isso foi um Chekhov Gun. Né? Então, o Chekhov Gun pode ser qualquer coisa que você dê uma certa ênfase, um destaque, e depois retome no final como uma superação. Né? Geralmente, existem obras que fazem isso, né? Eles dão uma ênfase num objeto, depois esquece, ou ênfase em alguma coisa, depois esquece. Você fica a trama inteira esperando voltar para aquele ponto e no final aquilo não teve a menor intenção, aquilo não teve menor ponto para nada, né? Abraço Game of Thrones.